Bom dia, terceiro ano. Me acompanhem lá no livro de arte, unidade 4. Então, abram ao mesmo tempo a página 28 e 29 para vocês visualizarem a imagem. Sons ao nosso redor. Quais são os sons que a criança da imagem está ouvindo? Então, que sons o menino está ouvindo? As pessoas conversando, o som dos pássaros, o barulho do carro. Alguma vez você experimentou escutar os sons à sua volta? Ficar todo silencioso, concentrado e escutar os sons ao redor? Como foi? É uma experiência bacana, não é? Agora, feche os olhos e ouça com atenção. Quais sons você identifica ao redor? Que sons vocês perceberam? Sons. Você já experimentou parar o que está fazendo, fechar os olhos e identificar quais são os sons que estão à sua volta? Como a garota da imagem? O exercício de ouvir e identificar os sons do ambiente é surpreendente. Se você prestar atenção, pode perceber que alguns lugares têm sons característicos, ou seja, têm sons próprios. No centro de uma grande cidade, por exemplo, nós escutamos uma variedade de sons, ou seja, diversos sons, como carros se locomovendo, buzinas, conversas, chamadas de telefone, anúncios de lojas, entre outros. Se estivermos no meio de uma mata, os sons serão outros: pássaros cantando, o estalar de galhos, animais se locomovendo na mata, insetos, o vento batendo nas folhas das árvores, etc. Já em uma escola, podemos escutar o som de crianças conversando, brincando, o som do sinal do recreio, entre outros. Os sons de um ambiente relacionam-se com os seres e os elementos que existem nesse espaço. Há centenas de anos, os sons presentes em uma cidade não eram os mesmos que existem atualmente, ou seja, que existem nos dias de hoje. No início do século XX, por exemplo, não existiam tantos carros como nos dias de hoje, e a maioria das pessoas se locomovia, ou seja, ia de um lugar para o outro, a pé, de bonde, de trem ou por meio de animais. Observe as imagens a seguir. Vamos imaginar os sons para cada uma delas? Na primeira imagem, nós podemos imaginar que é um lugar mais calmo, mais pacato, então é mais silencioso. Já na segunda imagem, é um lugar mais movimentado, mais cheio, então já é um lugar mais barulhento. Você sabia que a poluição do ambiente também pode ser causada pelo excesso, ou seja, uma quantidade excessiva, uma grande quantidade de sons ou ruídos? Esse tipo de poluição é chamado de poluição sonora. Os sons em volume excessivo prejudicam a audição e a saúde, não só das pessoas, mas também dos animais que vivem naquele ambiente. Em algumas cidades do Brasil, foram criadas leis conhecidas como Leis do Silêncio, que buscam estabelecer normas, ou seja, regras para a reprodução de sons ou ruídos durante o dia e a noite. Por exemplo, o volume dos sons, o horário que pode ter um som alto, dentre outras coisas. Entre essas cidades estão Araraquara, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba. Fazendo arte. Moçada, esse seria um exercício para ser feito em sala. Mas como nós não estamos juntos, eu vou comentar com vocês um pouquinho por aqui mesmo. Então, eu quero que vocês imaginem os sons
da sala de aula. Se nós ficássemos lá em silêncio, quais são os sons que nós podemos ouvir na nossa escola? Que sons existem lá? Existem a conversa e as brincadeiras, o som das brincadeiras entre as crianças, o som das folhas, seja do caderno ou do nosso livro, o barulhinho do lápis encostando na mesa, também mexendo no estojo. Agora eu quero propor para vocês um exercício bem gostoso que vocês vão poder fazer aí, onde vocês estão. Escolha um lugar de sua casa onde você possa ficar confortável. Feche os olhos, aprecie os sons do ambiente. Então, perceba os sons com calma, com tranquilidade. Vocês vão procurar de onde esses sons estão vindo, né? Que sons são esses, tá? O que está produzindo esses sons? Como que você percebeu o ambiente sonoro de sua casa? Então, nessas linhas, vocês vão escrever sobre a experiência de vocês, os sons que vocês escutaram, que produziu esses sons, certo? Caprichem na atividade, meus amores. Um beijo!